Olá pessoal, aqui é o André Faria, sou diretor de tecnologia da Bluesoft e eu quero te convidar a conhecer o Acelerato para você poder organizar melhor o seu backlog e acompanhar a evolução do seu projeto num Kanban virtual. Entre agora mesmo em acelerato.com e crie a sua conta. Aproveite o papo reto. Boa noite, pessoal. Hoje eu vou falar sobre arquiteturas e Ruby on Rails. Ultimamente tem sido bem comum as pessoas, você escutar todo mundo falando Rails Way pra cá, Rails Way pra lá, mas você não sabe se isso é bom ou ruim, né? Eles falam tanto pro bem como pro mal. E aí, o que eles querem dizer quando eles dizem esse Rails Way? Rails, ele é um web framework, ele foi feito para Ruby, e ele usa o padrão MVC, né? Model View Controller. Se você entrar lá na página do Rails, no GitHub, as 3 primeiras linhas ele já fala logo isso, que ele foi construído para você utilizar esse padrão, que é o MVC. E aí, Rails começou a ficar muito popular, né? Porque ele tem uma alta taxa de produtividade, ele é muito flexível e ele deixa o programador bem livre para fazer o que quiser, né? Ele começou a ser usado nos ambientes enterprise e aí as pessoas começaram a ganhar dinheiro com ele, né? E aí foi tanta flexibilidade que a gente acabou exagerando um pouco, né? E aí, depois de um tempo, o código fica complexo e a manutenção fica um pouco dolorosa, né? E aí você começa a se perguntar se o Rails é realmente bom, o que esse negócio está fazendo, por que ele está deixando você fazer tanta coisa assim, né? E aí o pessoal começou a se perguntar, mas é assim mesmo que se faz? E esse tal de MVC aí, o que acontece? E aí surgiram algumas discussões na comunidade, e uma que surgiu recentemente foi essa que chama Clean Architecture, que foi o Uncle Bob que começou com essa ideia. A primeira vez que ele apresentou isso foi nessa conferência em 2011, eu coloquei o link aqui para caso alguém queira ver. É uma palestra de 1 hora e pouco, bem recheada de conceitos, vale a pena. E aí ele começa a palestra perguntando o que você consegue dizer sobre a sua aplicação olhando para a estrutura de pastas dela. Você olha para uma aplicação dessa e ela faz o quê? Você consegue dizer qual é o problema que ela resolve, qual o domínio que ela atende, o que ela faz? Dá para você saber que é uma aplicação web e que ela tem testes, pelo menos. E aí ele começa a perguntar, e esse tal de MVC, ele é um padrão mesmo? Se você perguntar para a maioria dos programadores, todo mundo vai te responder que MVC é um design pattern. Mas ele discorda um pouco disso. Ele começa falando que MVC não é um padrão de arquitetura e que a gente entendeu o conceito dele na imagem maior, né? Model View Controller. Mas que na verdade MVC é um design pattern de entrega. Porque na verdade ele facilita a maneira como a internet entrega as coisas pra gente. Na visão dele, o nosso problema de arquitetura é por causa da internet, que ela facilitou tanto as coisas pra gente que a gente largou mão um pouco. E aí, eu coloquei o link aqui pra vocês, se vocês quiserem ler depois, sobre ele explicando mais ou menos como funciona o fluxo dessa ideia que ele teve, né? Na verdade, essa ideia que ele teve, pode-se dizer que é um agrupamento de várias ideias que ele coletou ao longo do tempo, né? O mecanismo de entrega à web, no caso seria o MVC, né? Que foi criado em 1979 por um programador Smalltalk. E aí ele começa falando que MVC funciona, mas não para quando a sua aplicação fica muito grande, né? Ela funciona se você dividir ela em pequenos pedaços. E aí, o Boundary, que na verdade são as interfaces de comunicação, em algumas linguagens elas existem, no Ruby, com o Ruby on Rails não funciona, não existe, né? Ela é transparente. E aí tem o Interactor,
que são os casos de uso, e para quem está acostumado mais com esse mundo ágil, são os user stories, né? Que você vai lá e monta a história do problema que você tem e precisa resolver. E aí, o entity é a parte onde vai ficar o seu domínio, o seu core, né? As regras de negócio, e isso daqui é onde você não vai mexer, independente dos problemas que houverem na sua aplicação ou no MVC, nas regras da aplicação mesmo, você deveria não mexer ou mexer quase nada nessa parte da camada. E é isso. Obrigada.